Fala, rapaziada, beleza? Bom dia. Já é sábado, 11 de abril. Bora para mais um dia de trabalho, certo? E aí, como é que vocês estão? Todo mundo se cuidando, todo mundo ficando em casa? Importante nesse momento aí, ó. Hoje o Brasil já chegou a mais de 1.000 mortes. Coronavírus, 20 mil casos mais ou menos. Estamos escalando o pico. Então, fiquem em casa, se cuidem, lavem as mãos e vamos embora, certo? Hoje eu vou fazer um vídeo mais detalhado aí das minhas motivações para não pensar numa tracker nova em nenhuma das hipóteses, nenhuma das versões, nenhuma das faixas de preço, certo? Cara, não dá pra ver nada aqui. Antes de começar o vídeo, se você bateu no meu canal agora por conta desse vídeo, eu te convido a assistir os vídeos anteriores, tá? Inclusive sobre o Onix Plus, porque a gente está falando de uma mesma plataforma, certo? E te convido também ao discordar, comentar, argumentando com educação, porque o propósito do canal é esse, né? Da gente discutir ideias, da gente conversar, falar sobre carros, certo? Pessoa sem educação, pessoa que quer simplesmente comentar para ofender, me ofender, ofender o modelo de carro que eu tenho ou a minha situação financeira, é ban na hora, certo, rapaziada? Vamos com tudo, então. Vou gravar com mais detalhes para vocês quando chegar no meu trabalho, porque eu vou precisar de algumas informações ali que aí de cabeça fica complicada, né? Eu tinha uma pesquisa pronta, mas na correria do dia a dia aí, para fazer um videozinho mais detalhado, estava complicado. Hoje eu acredito que eu vou ter um tempinho para fazer, certo? Então é o seguinte. Fala, rapaziada, beleza? Então, eu fiz vários vídeos que geraram comentários, inclusive odiosos, contra a minha pessoa, contra o meu carro, certo? Cara, eu dou muito valor ao que eu tenho, porque eu lutei bastante para ter o que eu tenho. Eu tenho muito orgulho disso, certo? Porque assim, pra mim, cara, nada veio fácil, entendeu? Então, dito isso, se você vai comentar algo ofensivo contra mim ou meu carro, você é um verme desprezível e eu não vou perder meu tempo com você, certo? Se você se utilizar de argumento, a gente pode trocar uma ideia maneira. Então é por isso que eu faço os vídeos, que eu gosto de falar com pessoas que gostam tanto de carro quanto eu, beleza? Então aqui eu vou pontuar para vocês detalhadamente o porquê eu não considero comprar uma nova tracker em nenhuma das versões, tá? Não consideraria, se eu estivesse procurando um carro nessa faixa de preço, qualquer que seja a versão, desde a PCD até a top de linha, eu não consideraria a nova tracker como opção, porque eu acho que tem outras opções e tem alguns motivos para eu ter essa opinião, certo? SUV é a sigla de Sport Utility Vehicle, que remete a carros que, para serem utilizados em fora de estrada leve, estrada e cidade. Portanto, tem certos atributos que devem ser levados em conta. Porque se o carro não possui esses atributos, eu não vejo por que ter um SUV, podendo ter um carro sedã ou até mesmo um hatch, dependendo do modelo. Então eu vou colocar aqui para você os motivos de não considerar que a nova Tracker é uma boa escolha em nenhuma das versões. O primeiro motivo é que, falando do vão livre, e o vão livre, a grosso modo, é a altura que o carro tem ali na parte de baixo. Então está intimamente ligado à capacidade de transpor obstáculos, certo? Então a nova Tracker ela tem um vão livre de 157 milímetros. Esse vão livre é menor do que diversos carros, tá? Todos os hatches aventureiros têm um vão livre maior. O Gol, sem ser versão aventureira ou qualquer coisa do tipo, tem um vão livre maior, tá? O vão livre da Tracker, para você ter uma ideia, ele é mais ou menos o mesmo do Fiat Argo, né? Então a capacidade de transpor obstáculo na parte ali de baixo do carro, certo? Então tem chance de você arrastar o carro. Se você for pegar os concorrentes, a Tracker ela não
nem se aproxima dos concorrentes em vão livre, tá? Os 10 principais concorrentes da Tracker ganham dela de vão livre. Renegade, Captur, Duster, WRV, EcoSport, Jaque T5, Kicks 2008, Creta, Tigo 2, todos eles têm um vão livre melhor. Se você for falar de picape a diesel, então, meu amigo, nem se compara, tá? Até a estrada, né, que não é diesel, você tem um vão livre maior, certo? Se você for considerar o ângulo de entrada, por exemplo, que também é um dos atributos, né, que pelo menos deveria um SUV ter, inclusive é uma das medições que o Inmetro faz para enquadrar um determinado modelo como SUV, tá? E é por isso que o Kwid é considerado um SUV, o HB20X é considerado um SUV, o Stepway é considerado um SUV, por conta de ter um ângulo de entrada favorável, um vão livre grande, né? E fica enquadrado pelo Inmetro como SUV, certo? Beleza. Se você for falar do ângulo de entrada, então, mais um motivo para não ter um Tracker, porque ele também perde para todos os concorrentes no ângulo de entrada e perde para muitos hatches também, certo? Então, pelo Inmetro, a Tracker nem é considerado um SUV. Então, na minha opinião, se eu preciso de um espaço no porta-malas, eu vou escolher um sedã. Se eu não preciso de tanto espaço no porta-malas, eu vou escolher um hatch. Se eu preciso mais ou menos, eu vou escolher um hatch com porta-malas grande, por exemplo, o Sandero. Então, na minha visão, as únicas vantagens reais de se comprar uma Tracker, seriam a economia de combustível e o fato dele ter 6 airbags, tá? Se você for considerar a categoria PCD, ele vai chegar num preço muito competitivo. Mas eu não iria de Tracker mesmo assim. Por quê? Eu preferiria um carro que eu teria mais segurança em questão de custo de manutenção. A gente não sabe o custo real de manutenção de uma nova Tracker. Eu até respondi um comentário agora mesmo, hoje de manhã, falando sobre isso. A gente não sabe ainda o custo real de manutenção. O custo de manutenção que estão considerando por aí é só o que a fábrica dá lá das revisões. Mas aí é o que eu te falo, você rodou 10 mil quilômetros, chega numa revisão, eles falam, a pastilha não está incluída, custa R$500. Ah não, mas eu achei um kit da Sil por 150, mas quanto tempo essa pastilha vai durar? Nós não sabemos. Você pode falar, não, a Sil é boa, ok, mas nós não sabemos na Tracker quanto uma pastilha Sil vai durar. Nós só saberemos isso quando o carro estiver lançado no mercado, rodando em praça, Uber, etc e tal, entendeu? Então, na minha opinião, ao invés de pegar uma Tracker PCD, pensando que uma pessoa que está pegando um carro PCD, ela é deficiente, ok? A Tracker é um carro alto. Eu vi uma avaliação de uma Tracker por um deficiente, ele não teve muita dificuldade para poder desembarcar ali da cadeira de rodas, para poder subir no carro, apesar de ser um carro alto. Mas, pensando ali em altura de banco, aquela coisa toda, eu acho que um hatch com uma suspensão aumentada seria muito melhor. E pensando em custo-benefício, custo de manutenção, confiabilidade do modelo e tudo, eu escolheria, nessa categoria PCD, ao invés da Tracker, eu escolheria o Sandero. Porque o Sandero é um hatch, o Sandero é mais alto do que a Tracker e do que muitos SUVs, vai transpor obstáculo numa boa. É uma mecânica que não é cara de se manter. É um carro que já está consolidado no mercado, o motor 1.6 é um motor ultrapassado, sim, concordo, tá? Mas para mim, você pagar 10 a 12 mil a menos, tá? Nesse carro. Para mim, as únicas desvantagens em relação à Tracker seria consumir mais combustível, e isso pode ser sanado com GNV. Aí o cara falou, meu Deus, colocar GNV, 25% só do IPVA, por exemplo. A economia de combustível absurda, uma autonomia de 200 km por R$50. Então, rapaziada, pensando em PCD, apesar de beber mais, apesar do enjoativo câmbio CVT e apesar de ter apenas 4 airbags, eu iria de Sandero. Pô, Alexandre, gostei da sugestão, mas um porta-malas de 320 litros, apesar de ser grande para um hatch, para mim não é tão legal. Cara, vai de Logan, então, 510 litros de porta-mala e seja feliz. Motor 1.6 sem surpresa, enjoativo câmbio CVT,
bebe, não é um carro econômico, tá? Tem 4 airbags só, mas também já tem um controle de tração e estabilidade, respeitando a nova legislação. Então daqui para frente até a Fiorino vai ter controle de tração e estabilidade. E tem certas coisas que colocam como desvantagem que para mim é uma bobeira, tá? Primeiro, a direção eletro-hidráulica não é tão molinha quanto a hidráulica. Frescura. Ah, ele tem tanquinho de partida frio. Oh, meu Deus do céu. Fala sério, né? Eu, pra mim, não vejo isso como desvantagem nenhuma. Ah, o projeto é antigo. Pode ser que seja uma coisa boa, certo? Agora vamos pular, então, para tracker de entrada. A R$82.000, novamente, vantagem, economia de combustível, 6 airbags. Ah, Wi-Fi a bordo, cara, eu não vejo vantagem, certo? Então, vantagem de economia de combustível, 6 airbags. Wi-Fi a bordo, bobeira, tá? Então, nesse valor de 82 mil, eu escolheria um carro para poupar em manutenção, tá? Com a desvantagem de ser beberrão, beleza? E as mesmas desvantagens do Sandero, tá? E eu escolheria, querendo um SUV a 82 mil, eu escolheria uma Duster 2.0 com câmbio manual, se você quer SUV, ou uma Oroch 2.0 com câmbio manual, se você quer uma picape, certo? Pensando que esses carros não dão manutenção, o carro é robusto, é durável, você pode pesquisar sobre a Duster e a Oroch que você vai ver. Aí, porra, cara, internet você tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, um cara botou aqui no comentário: ah, a Duster estão desovando aqui porque é uma naba na Europa e a Renault bota a marca dela aqui, mas na verdade esse carro é um Dacia. Meu amigo, é aquele negócio. Então, o cara colocou isso, falando da Duster. Primeiro, a Duster hoje é o SUV mais vendido na Europa, tá? Teve uma aceitação muito grande. Cara, ela já era para ter vindo com motor 1.3 turbo, então já era para ter vindo downsizing, esse motor feito em parceria com a Mercedes-Benz. Não veio porque o mercado aceita, tá? A Duster 1.6 eu não iria, essa Duster nova. Eu tô falando da Duster 2.0 manual do modelo anterior, que você ainda encontra 0 km. Cara, com esse negócio de pandemia, quarentena, os caras estão fazendo bota fora de tudo, eles estão desesperados. Olha o que está acontecendo com o mercado automotivo. A Hyundai é a primeira em vendas em abril. Mas por quê? Porque tinha estoque. Porque a venda direta é a única coisa que está ocorrendo agora, entendeu? A Chevrolet não está entregando carro. Então, esse é o momento de passar da quarentena ou comprando à distância, você resolver o teu carro, porque tu vai conseguir umas negociações que você não conseguiria em outro cenário, né? Beleza? Eu tô falando da Duster e da Oroch pensando em durabilidade, pensando num carro que você consegue pegar uma estradinha de terra, por exemplo, tem um vão livre legal, entendeu? Você não vai ter um custo de manutenção absurdo, porque ela não dá manutenção de forma absurda. Pode pesquisar sobre o carro. Aí você fala, ah, mas é uma Dacia. Cara, a história da Dacia, da marca Dacia, é uma história de confiabilidade, tá? A Dacia é da Romênia. Uma das características desse mercado é longas distâncias, estradas péssimas. Então, a Dacia ela tem uma história de confiabilidade. A Dacia, antes de ser comprada pela Renault, ela tinha um modelo de picape que dizem até que inspirou a Strada a ter 4 portas. Era uma picape 4 portas, pequenininha, com caçamba e tal. O carro salvou a marca, entendeu? Porque era um carro confiável, robusto, essa coisa toda. E o Duster hoje é o SUV mais vendido na Europa, meu camarada, né? O que estava pecando muito no Duster? O que peca muito nesse Duster anterior? Ah, o acabamento interno, o painel de Sandero, simples pra caralho. Mas isso não é uma coisa relevante pra mim, por isso essa é a minha opinião. Se pra você é relevante, tem a Duster do modelo novo. Aí a motor 1.6, câmbio CVT sofrimento. Eu não iria, ok? Então, mas Alexandre, eu não me importo de ter um SUV urbano. Tá? Eu quero um SUV para andar na cidade, eu não quero pegar uma estrada de terra, não preciso de vão livre, de ângulo de entrada. Também não escolheria a Tracker a 82 mil. Por quê? Devido a toda a crise
E devido ao fato da Chevrolet estar fazendo um bota fora dos modelos anteriores, você consegue, por exemplo, uma Tracker de modelo anterior numa versão mais completa. Aí você nem tem as desvantagens que tem a Duster, certo? Não bebe tanto quanto o 2.0 F4R, tem 6 airbags, controle de estabilidade. Dependendo da negociação, você consegue até pegar uma Premier, se você botar um pelinho para cima, 85, 88, cara, completa. Motor 1.4 turbo, 150 cavalos, injeção direta, já tem receitinha de preparação, faz um remapzinho aí numa oficina, entendeu? Comportamento dinâmico maneiro da Tracker anterior, plataforma Gama, compartilha várias peças com carros que tem manutenção barata, como Spin, Cobalt, etc., né? O próprio Sonic também. Então eu procuraria Tracker de modelo anterior nessa faixa de preço, 82 mil, pensando num SUV urbano, ok? Ou pensando num SUV raiz, eu iria de Duster, beleza? Agora a gente pula para a versão de 90 mil, que é a primeira versão com motor 1.2 turbo, tá? Que seria lá a vantagem, 133 cavalos, 1.2 turbo, aquela coisa toda, tá? Nessa faixa de 90 mil reais, dada a crise, a coisa toda, você está conseguindo já pegar um EcoSport Storm, tá? Principalmente na cor branca, 7 airbags, motorzão 2.0 com 170 cavalos, se não me falha a memória. Eu já dirigi o EcoSport 2.0, anda bem, tá? Não é um carro que me agrada muito, não é um SUV muito alto, tá? Mas já aguenta muito mais o tranco do que uma Tracker, tá um tempão no mercado, você sabe o que esperar desse carro, certo? Agora, nessa faixa de 90 mil, aí lembra que eu sempre boto uma margem, 88 a 95, um pelinho a mais, dilui na parcela, coisa toda. Você consegue montar, por exemplo, num Renegade a diesel, cara. Não o Trailhawk, que é o top de linha, mas um Longitude já com tração motor a diesel. Aí a questão da economia, da segurança e tal, ó, vai ficar muito bem. E é diesel, meu camarada, durabilidade muito maior, economia de combustível, aquela coisa toda, certo? É um Jeep. Então, assim, o EcoSport tem a desvantagem de ser beberrão. Já o Renegade a diesel, meu irmão, pra mim, ó, humilha essa Tracker de 90 mil, certo? E se a gente for falar da Tracker top de linha de 113 mil reais, meu camarada, Renegade a diesel, de repente até o Trailhawk, hein? Na atual conjuntura, comprando a distância, se não tiver pressa para receber a coisa toda, de repente você consegue fechar negócio num Trailhawk num valor próximo de 113 mil, certo? Você consegue um Compass, já não a versão Trailhawk, mas um Longitude a diesel também, meu camarada, tá? Agora, pensando todas essas opções, você fala assim, Alexandre, você está dando puramente a sua opinião. Não, eu estou pensando no perfil de uma família pequena que precisa de um SUV ou que quer um SUV por mais espaço. Se eu for colocar todas as opções aqui, principalmente respeitando a minha opinião, aí, meu camarada, ó, tem um monte de sedã que eu pegaria antes, tipo Cruze, Sentra, já falei em vídeos anteriores isso, tá? Em qualquer dessas categorias de valor aqui, desses níveis de valor, eu pegaria uma picape a diesel, entendeu? Usada pouco rodada ou usada bem rodada mais antiga, né? Em qualquer das faixas de valor, tá? Pensando na durabilidade, pensando que você vai ficar com o carro um tempo. No caso do PCD, dependendo do estado, você tem que ficar 4 anos pelo menos com esse carro. A Tracker está te dando só 1 ano de garantia. Lembra do histórico dessa plataforma, que é muito pouquinho, mas já lançou com um monte de problema. O primeiro modelo da plataforma, que foi o Onix novo, apresentou muito problema. E apresenta problema até hoje. Luz de injeção, né? Clássico Chevrolet, tá? Não acredito que a Tracker vai ser diferente, posso queimar minha língua, mas não acredito. Então, acho que tem que ter muita cautela, principalmente por ser um lançamento, não só de um modelo de uma plataforma consolidada, mas é o lançamento de toda uma plataforma. Beleza, rapaziada? Espero ter explicado melhor, um abraço para vocês. Qualquer coisa, ó, comenta aí. Lembra de ser educado e lembra de argumentar, colocar o seu ponto de vista, tá bom? Vamos trocar aquela ideia maneira. Uma boa Páscoa para vocês. Amanhã acho que eu não vou postar vídeo,
Obrigado aí pela visualização. Tamo junto sempre. Aquele abraço. Tudo de bom para vocês.